Deus quer falar comigo. Aí eu pensei, eu vou abrir a Bíblia, que lá deve ter um versículo. Algo que Deus queira falar comigo, porque Deus sempre falou comigo em sonho, Deus sempre falou comigo nas intuições, nas minhas... E aí eu abro, e aí aconteceu que naquele momento a minha casa esvaziou, e eu fiquei tranquila para poder abrir a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, eu fui direto na última página. Eu falei, tem uma carta aqui? Que isso? Que isso? Como assim? Eu nunca tinha visto mais aquela carta, e eu abria essa Bíblia com frequência. Depois de anos. Desfiz e li. E quando eu li, foi algo extraordinário, surreal, uma experiência sem... Como é que eu posso te dizer? Eu não sei descrever, eu só sei que lá estava escrito tudo o que eu tinha pedido, com data e horário. E aí tem várias combinações de deucidências que eu me lembrava exatamente do dia que eu tinha ouvido a voz de Deus, e eu sabia que era de Deus, mas eu não tinha nenhuma associação àquela carta. Acontece que tinha data e hora. Aquela carta foi escrita no dia 7 de agosto de 2016. E eu tinha ouvido Deus falar comigo no dia 11 de agosto de 2016. Eu estava indo para a missa de 7º dia da minha sogra. Quando eu entrei no carro, eu escutei: Cacho, você tem que trabalhar com cacho. Você tem que cuidar do seu cabelo, o seu cabelo. Cacho, infância, criança, você, Cacho, Mabel, Cacho, Cacho. Aquilo me tomou de uma forma que eu não sabia nem como eu cheguei, nem como eu saí dessa missa de 7º dia da minha sogra. E aquilo me tomou de algo tão, tão, tão forte, fez tanto sentido para mim, que eu peguei aquele salão tradicional que eu tinha, que era um salão de todas as químicas, de todos os trabalhos, de todos os serviços. E eu comecei desesperadamente a buscar o que tinha de cacho no mundo, onde que tinha informação sobre cacho, o que eu tinha que fazer sobre cacho. E aí eu entrei no chat para conversar com o pessoal nos Estados Unidos. Aí eles falaram, eles vão estar em Salvador daqui a 15 dias. Eu fui atrás fazer um curso de 2 dias, que tinha tudo a ver com aquilo que eu fazia enquanto educadora, quando eu comecei. E que associou tudo que eu conhecia, que o meu curso, minha história, as minhas experiências com o cabelo, e aquilo foi me preenchendo. E eu liguei para minha equipe e falei, olha, a partir de hoje somos especialistas em cabelos cacheados. E a coisa se fez, mas eu não tinha a menor ideia que impacto aquilo teria em outras pessoas. Só que começava a fazer sentido para mim, que estava vazia daquele negócio, que não dava R$1 de lucro, que não me mantinha e que não tinha nada mais de mim, porque aquele negócio não tinha resposta para o meu cabelo. Eu tinha um negócio para cuidar de mim, que deixaria o meu cabelo bonito, que deixaria o meu cabelo numa posição de que não faltava nada. Mas quando eu busquei isso, eu entendi que faltava tudo. Eu não tinha nada, eu estava vazia, eu não tinha dinheiro, eu não estava feliz profissionalmente, o meu casamento me desafiava porque eu não conseguia participar daquilo de maneira igualitária nas finanças, né? Eu não tinha tempo para os meus filhos, porque eu estava envolvida em algo que eu precisava suprir da conta. E veio uma resposta: volta para você. Volta para você. Fiquei pensando sobre a arte de dar forma aos cachos. É muito mais do que arrumar o cabelo. É talvez fazer justamente aquilo que você me contou, que lá atrás você sentia, como se faltasse alguma coisa. Mas lá no passado, talvez a associação fosse que faltava ser um cabelo diferente. E você aprendeu e entendeu que não precisa ser diferente. Precisa descobrir o próprio cabelo na desorganização do nosso cabelo. E quando você encontra a identidade nos cachos daquela pessoa,
É como se você pudesse trazê-la à tona também. É como se você conseguisse libertar e acolher aquela pessoa que muitas vezes não se reconhece no próprio cabelo. E o nosso cabelo é referencial de tanta coisa, de identidade, de força, de segurança, de beleza. E outras pessoas têm associação do cabelo com rejeição. Muitas pessoas querem esconder, querem tirar, querem anular, querem disfarçar, querem mudar. E quando você ressignifica o poder dos cachos àquela pessoa, você também revisa e atualiza a sua própria percepção dos seus cachos. De mim mesma. É. Porque esse desejo de se pertencer a algo, de tornar um pouco mais fácil. Porque quando você tem cabelos crespos ou cacheados e você abre mão de um dia de piscina, quando você abre mão porque você já fez esse cabelo, e aí você arrumou o cabelo na parte da manhã e a piscina era à tarde, e você abre mão dessa diversão, dessa percepção de andar na chuva, ou de, sabe, de deixar de sair porque o tempo fechou, ou de não sair porque não deu tempo de arrumar o cabelo, de tantas coisas que te oprimem porque você acha que precisa dar conta daquilo que todo mundo consegue fazer, mas você não, por causa de uma imagem, de um cabelo. E eu vivi tudo isso. E eu tive que ter uma força, porque existe algo quando você tem uma percepção do seu cabelo de se encontrar a quem. É como se você tivesse que, olha só, para ter um cabelo arrumado às 7 da manhã, antes de ir para o trabalho, você precisa acordar às 4. Você não pode dormir tanto. Então você tem que dar conta de mais coisas. Você está me falando sobre privações que Todas. você acreditava precisar ter para fazer este cabelo estar suficientemente bom e adequado, para que então você se sentisse seguro bastante para pertencer, para estar, ser, para se sentir respeitada e existir. Eu não sei se para sentir ou para que as pessoas entendessem que eu era tão capaz quanto alguém que tinha um cabelo mais liso que o meu. Porque o julgamento, ele não vem só de dentro da gente, ele tá no olhar das pessoas. Você via isso? Total. Você vê isso? No meu corporativo, eu via claramente. Me dá um exemplo. Eu estava na área comercial e na própria... Quando você fazia a seleção de pessoas, você olhava para como essa pessoa se cuidava. Então, se ela não cuida do próprio cabelo, ela vai cuidar dessa empresa? Ela vai cuidar dos clientes? É essa a leitura. Se você não se cuida, você vai cuidar de quem? Do quê? Então, se você julga que isso não é um cuidado, eu já não tenho chance, como outras pessoas têm. E essas pessoas que tinham tido uma ótima noite de sono para fazer uma entrevista, eu tinha tido 3 horas a menos, porque eu ainda tinha que cuidar do meu cabelo. Então, era sempre um esforço extraordinário para chegar, para posicionar em termos de igualdade. Então, é dessa dor, eu tinha essa percepção. Então, para além de todas as que eu abri a mão, né, deixei de ir no casamento de uma amiga porque não deu tempo de arrumar meu cabelo. Eu trabalhei o dia inteiro, não tive tempo de arrumar o cabelo. Eu não fui no casamento da minha amiga porque meu cabelo não estava limpo o suficiente para ir a um casamento. E aí eu falei, que insanidade é essa? Depois de muito tempo de reflexão. Ali só me parecia ser a única chance. O que tinha que ser feito. Eu não podia aparecer com o cabelo sujo. Eu não podia estar lá. Não era digna de estar num casamento de uma amiga com cabelo. Então, ao mesmo tempo, eu me colocava mais importante do que aquela amizade.
que aquela imagem era mais importante do que qualquer coisa. Mabel, você deixou de fazer muitas coisas na sua vida por causa do cabelo? Eu acho que as que eu não deixei de fazer, eu paguei o preço por fazer. Então, Por exemplo, se eu queria chegar e me apresentar, então, se eu não deixei de fazer, por exemplo, eu deixei de pular na piscina, eu deixei de fazer viagens, eu deixei de acampar